O Evangelho segundo Mateus nos conduz diretamente ao coração da revelação de Deus, apresentando Jesus Cristo como o Messias prometido, o Rei anunciado pelos profetas, o cumprimento vivo das Escrituras. Desde as primeiras palavras, Mateus constrói uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que a história da salvação não é fragmentada, mas perfeitamente orquestrada pela soberania divina. A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes, mas uma declaração poderosa de que Deus age através de gerações, inclusive usando pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos eternos. Mateus nos ensina que Deus não improvisa, Ele planeja, Ele cumpre, Ele governa. Cada detalhe da vida de Jesus revela que nada está fora do controle do Pai. Ao apresentar Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, Mateus afirma que as promessas feitas a Israel encontram seu pleno cumprimento em Cristo e que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. O nascimento de Jesus, descrito por Mateus, não é apenas um evento histórico, mas uma intervenção sobrenatural. O anjo anuncia a José que aquela criança foi concebida pelo Espírito Santo, revelando que a salvação não nasce da vontade humana, mas da iniciativa divina. Jesus nasce para salvar o seu povo dos seus pecados, e esse é o eixo central de todo o Evangelho. Mateus deixa claro que o maior problema da humanidade não é político, econômico ou social, mas espiritual. O pecado separa o homem de Deus e somente Jesus pode restaurar essa comunhão. O nome Emanuel, Deus conosco, não é apenas simbólico, é a realidade de um Deus que se aproxima, que habita entre os homens, que caminha com eles, que sente suas dores e carrega suas culpas. Quando Mateus relata a visita dos magos do Oriente, ele nos mostra que o alcance do Evangelho ultrapassa fronteiras. Homens estrangeiros, guiados por uma estrela, reconhecem aquilo que muitos em Israel não perceberam, o nascimento do Rei. Isso revela que Deus sempre teve um plano global, que a salvação não seria restrita a um povo, mas oferecida a todos que buscam com um coração sincero. Ao mesmo tempo, a reação de Herodes expõe a resistência humana ao governo de Deus. O medo de perder o controle leva Herodes à violência, mostrando que o coração que rejeita Cristo se torna capaz das maiores atrocidades. Mateus nos confronta com uma escolha clara: ou nos rendemos ao rei ou lutamos contra ele. O ministério de João Batista, apresentado por Mateus, prepara o caminho para Jesus com uma mensagem direta e confrontadora: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mateus enfatiza que o reino de Deus não começa com sinais externos de poder, mas com uma transformação interior. João chama o povo ao arrependimento, denunciando a religiosidade vazia e a hipocrisia. Ele deixa claro que não basta ter uma herança religiosa, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Essa mensagem ecoa por todo o Evangelho, mostrando que Deus se importa mais com o coração do que com aparências. O batismo de Jesus marca o início público de seu ministério, e Mateus descreve esse momento como uma revelação trinitária. O Filho é batizado, o Espírito desce como pomba e a voz do Pai declara seu agrado. Isso mostra que a missão de Jesus é plenamente aprovada por Deus e que tudo o que ele fará está alinhado com a vontade do Pai. Logo em seguida, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e Mateus nos mostra que o Messias vence onde Israel falhou. Ele resiste à tentação usando a palavra de Deus, demonstrando que a vitória espiritual não vem da força humana, mas da obediência à verdade divina. Jesus não apenas ensina o caminho, ele é o caminho. Ao iniciar seu ministério na Galileia, Jesus proclama a mesma mensagem de João: o reino dos céus está próximo. Mateus destaca que esse reino se manifesta através de palavras e ações.
Jesus chama discípulos comuns, pescadores simples, mostrando que Deus usa pessoas disponíveis, não necessariamente qualificadas segundo critérios humanos. O chamado "segue-me" ecoa como um convite radical à transformação de vida. Seguir Jesus implica deixar para trás antigas seguranças e confiar plenamente em sua liderança. O Sermão do Monte, registrado por Mateus, é o coração ético e espiritual do Evangelho. Nele, Jesus revela os valores do reino de Deus, que são completamente opostos aos valores do mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Mateus nos mostra que o reino pertence aos humildes, aos dependentes de Deus, àqueles que reconhecem sua necessidade. Jesus não abole a lei, mas a cumpre, levando-a ao seu sentido mais profundo. Ele ensina que o pecado não começa no ato, mas no coração, que o amor deve substituir o ódio, que a verdade deve governar nossas palavras, que a oração deve ser sincera e não um espetáculo religioso. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Mateus nos apresenta um modelo de relacionamento íntimo com Deus. Não se trata de uma repetição mecânica, mas de uma oração que alinha o coração humano à vontade divina. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é um chamado à confiança total na provisão do Pai. Mateus deixa claro que a ansiedade é incompatível com a fé, pois quem confia em Deus descansa em seu cuidado. Ao longo do Evangelho, Mateus registra inúmeros milagres realizados por Jesus, e cada um deles aponta para uma verdade espiritual mais profunda. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Esses sinais revelam que o reino de Deus chegou com poder e compaixão. Jesus não apenas demonstra autoridade sobre a doença e a natureza, mas também sobre o pecado. Quando ele perdoa pecados, Mateus mostra que Jesus possui autoridade divina, algo que escandaliza os líderes religiosos da época. A oposição cresce à medida que a verdade se torna mais evidente. As parábolas registradas por Mateus revelam os mistérios do reino de forma acessível, mas desafiadora. Jesus fala do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Cada parábola convida o ouvinte a refletir sobre sua resposta ao reino. Mateus destaca que o reino cresce de forma muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas com um poder transformador irreversível. Aqueles que valorizamos o reino acima de tudo estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa para possuí-lo. O Evangelho segundo Mateus também revela o coração pastoral de Jesus. Ele se compadece das multidões, pois as vê como ovelhas sem pastor. Ele alimenta os famintos, ensina os ignorantes, acolhe os rejeitados. Ao mesmo tempo, confronta duramente a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Mateus registra discursos severos contra líderes religiosos que conhecem a lei, mas não vivem seus princípios. Jesus denuncia uma fé baseada em aparência, poder e status, e chama o povo a uma fé viva, prática e transformadora. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele é, e Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus destaca esse momento como uma revelação divina. A partir daí, Jesus começa a falar abertamente sobre sua morte e ressurreição. Ele deixa claro que o caminho do Messias passa pela cruz. O reino de Deus não se estabelece pela força das armas, mas pelo sacrifício. Jesus ensina que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Mateus nos mostra que o discipulado verdadeiro exige renúncia, obediência e fidelidade. Em um alto monte, o rosto de Jesus brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, revelando sua glória divina. Ao seu lado, apareceram Moisés, o legislador, e Elias, o profeta, testemunhando que toda a Escritura aponta para ele. Das nuvens, uma voz declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ouviu,
Este momento sagrado fortaleceu a fé dos discípulos, preparando-os para a jornada de sofrimento e redenção que estava por vir. À medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, Mateus intensifica o tom de urgência e confronto. A entrada triunfal mostra o rei chegando, mas não como muitos esperavam. Ele vem montado em um jumento, cumprindo as profecias e revelando um reino de humildade e paz. A purificação do templo demonstra o zelo de Jesus pela verdadeira adoração. Mateus deixa claro que Deus não tolera um culto vazio, desconectado da justiça e da misericórdia. Os discursos finais de Jesus, registrados por Mateus, incluem alertas sobre o juízo, a vigilância e a fidelidade. As parábolas das 10 virgens, dos talentos e do julgamento das nações mostram que haverá prestação de contas. O reino é uma dádiva, mas também uma responsabilidade. Mateus enfatiza que a fé genuína se manifesta em atitudes concretas de amor, serviço e obediência. A narrativa da paixão de Cristo ocupa um lugar central no Evangelho, segundo Mateus. A traição de Judas, a negação de Pedro, o julgamento injusto, os insultos, a violência e a crucificação revelam a profundidade do pecado humano e, ao mesmo tempo, a imensidão do amor de Deus. Mateus mostra que Jesus entrega sua vida voluntariamente, cumprindo as Escrituras. Na cruz, ele carrega o pecado da humanidade e sua morte rasga o véu do templo, simbolizando o acesso direto a Deus. A cruz não é um acidente, é o plano eterno de redenção. A ressurreição de Jesus é apresentada por Mateus como a vitória definitiva sobre a morte. O túmulo vazio, o anúncio do anjo e o encontro do Cristo ressuscitado com os discípulos confirmam que ele vive. A ressurreição valida tudo o que Jesus ensinou e prometeu. Mateus encerra seu evangelho com a grande comissão, um chamado poderoso para que os discípulos façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ordenou. A promessa final é que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho segundo Mateus não é apenas um registro histórico, é um convite vivo à transformação. Ele nos chama a reconhecer Jesus como Rei, Salvador e Senhor. Ele nos confronta, nos consola, nos ensina e nos envia. Ao mergulharmos nessa mensagem, somos desafiados a viver o reino de Deus aqui e agora, com fé, obediência e amor. Mateus nos lembra que seguir Jesus não é apenas acreditar em algo, mas viver uma nova realidade, fundamentada na verdade, na graça e no poder de Deus. Se essa mensagem do Evangelho segundo Mateus tocou o seu coração, não deixe essa palavra parar em você. Curta este vídeo para que o reino de Deus alcance ainda mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber conteúdos que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa conhecer Jesus como Rei e Salvador. Viva o que Mateus nos ensinou. Busque o reino, creia na palavra e siga a Cristo todos os dias. Que Deus abençoe sua vida.